Pessoal, vamos lá então para mais uma videoaulinha. Começando a apostila nova hoje. O assunto hoje é Lua, Sol e Terra. É fascinante olhar para o céu e ver sua imensidão. A incontável quantidade de pontos iluminados, as estrelas, as nebulosas, os planetas e até mesmo os satélites. O ser humano, desde a antiguidade, procurou desvendar os mistérios do universo, observando os corpos celestes e seus movimentos. Desenvolveu para isso várias teorias sobre o cosmos, muitas vezes motivado pela necessidade de determinar a passagem do tempo e de prever fenômenos naturais periódicos, como a estação do ano, a maré e os regimes de chuvas. Modelos cosmológicos. A construção de modelos para explicar o movimento e as forças existentes no universo foi motivada pela própria curiosidade do ser humano e orientada por questões religiosas e culturais. Esses modelos são denominados modelos cosmológicos. Em geral, foram criados com a intenção de compreender a estrutura do universo e sua origem e sua evolução. O modelo ptolomaico, aí o modelo geocêntrico, um dos primeiros modelos da era cristã, foi proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, aí no século II, que retornou a estudos dos modelos geocêntricos de Hiparco e de Aristóteles. O seu tratado, denominado Almagesto, que é composto aí de 13 volumes, defendeu que cada esfera planetária não era fixa, mas sim orbitava em torno da Terra, realizando movimentos circulares sobre a própria órbita, os epiciclos. Então aqui a gente tem o desenho, né, mostrando a Terra no centro e aí os planetas orbitando em torno da Terra. As grandes navegações no século XIV ainda se basearam no modelo de Ptolomeu, que permaneceu aceito por quase 1.300 anos, sem qualquer contestação. A partir do século XV, modificações na sociedade e na observação, né, as observações ficaram mais apuradas aí. Observou-se, então, problemas de Ptolomeu que poderiam ser incompatíveis com o que eles observaram. Modelo de Nicolau Copérnico ou modelo heliocêntrico, coloca o Sol no centro do universo. Em 1543, quando estava em seu leito de morte, Nicolau Copérnico publicou sua principal obra, denominada Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, na qual propôs um modelo heliocêntrico para o Sistema Solar. Nesse modelo, os 6 planetas conhecidos até então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, realizavam movimentos circulares ao redor do Sol, cujo movimento era apenas aparente e resultava dos movimentos da própria Terra. A obra teve grande impacto sobre a sociedade da época, de certo modo, trocar a Terra pelo Sol como centro do sistema planetário representou retirar do ser humano a condição de maior importância do universo, razão pela qual o livro de Copérnico foi incluído nos livros heréticos proibidos pela Igreja Católica. Entretanto, atualmente, sabemos que o modelo heliocêntrico descreve melhor o movimento dos astros, mas essa conclusão foi resultado de anos de observação e pesquisa por vários pesquisadores. A seguir, conheça um pouco mais sobre o Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico nasceu em 1463, morreu em 1543, é um astrônomo polonês, viveu em um período em que a Igreja Católica dominava o poder econômico e político. Nessa época, a Santa Inquisição era um instrumento de opressão contra as ideias que pudessem diminuir ou contrariar o pensamento cristão, punindo aqueles que fossem contrários aos seus ensinamentos.
Para a doutrina cristã, o modelo geocêntrico de Ptolomeu era o mais adequado. Nesse período, defender ideias opostas era considerado heresia. Giordano Bruno, que compartilhava das ideias sobre o modelo heliocêntrico, defendeu que o universo não tinha limites e que a Terra não seria o centro do universo, e sim o Sol. Em razão dessa e de outras suas opiniões, e do modo como ele resolveu colocar essas ideias, né, para a sociedade, foi considerado herege para a igreja, sendo condenado à morte na fogueira. Galileu Galilei, provavelmente por ter aperfeiçoado a luneta e a utilizando como instrumento de observação astronômica, defendeu com convicções as ideias de Copérnico que a Terra se move em torno do Sol. Por esse motivo, foi ameaçado pela Santa Inquisição a pena de morte. Após negar as convicções publicamente diante da Igreja, permaneceu o restante da vida em prisão domiciliar, onde continuou a escrever seus textos. Modelo híbrido. O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe buscou compreender o movimento dos planetas e estudou uma elaboração de um modelo cosmológico. Considerado um exímio observador do céu, o astrônomo tinha acesso aos maiores observatórios da época e de suas pesquisas. Ele aprimorou, então, vários instrumentos astronômicos em cima das suas pesquisas. Com o uso desses instrumentos, foi possível realizar uma coleta mais precisa e elaborada de posição de astros e órbitas de planetas. Para não acreditar no modelo heliocêntrico, Tycho Brahe propôs um modelo cosmológico híbrido, em que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, vamos começar nossas atividades. Vocês têm aí a página 6, volume 2 da apostila para fazer comigo agora na nossa aulinha. Valeu? Até daqui a pouquinho, então.